Queridos, como fazemos todo segundo domingo do mês, abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Seguindo a sequência do texto, como nós estamos estudando, abramos no capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós faremos a leitura dos 13 primeiros versículos desse texto. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. E não se aperreie com o Maurinho, é porque o Maurinho está feliz. Deixa o Maurinho quieto. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes sejam, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, líderes moldam o caráter da instituição. Líderes definem o final de uma instituição. Nós vimos isso na história como um todo, mas em especial no século passado, século XX, em especial, meus irmãos, na segunda metade do século XX, uma empresa se destacou no Brasil, chamava-se Kodak. A Kodak nós conhecemos muito bem, tínhamos um presbítero aqui da igreja que tinha parceria com a Kodak. E a Kodak foi a primeira empresa a descobrir um negócio chamado foto digital. Eles descobriram esse negócio e tinham nas mãos, mas eles tomaram uma atitude, a liderança tomou uma atitude interessante. Eles decidiram que não iam dar vazão à foto digital por uma questão muito simples. Eles lucravam muito com a venda de filmes. Vocês se lembram daquele negócio daqui, batia a foto e ficava no reco-reco lá, passando o filme? Eles ganhavam muito mais vendendo os filmes, então eles pensaram em não investir nas máquinas digitais. Uma decisão da liderança pensando somente em lucrar com base na venda de filmes. O que é que eles não sabiam? Que toda aquela influência que eles tinham, a ponto de que naquela época a gente chamava de o momento Kodak, era o momento de tirar uma foto, veio por água abaixo com o surgimento das câmeras digitais, se espalharam rapidamente, diminuíram rapidamente, se incorporaram dentro de um celular. Você imprime a foto hoje em casa e a Kodak ninguém mais lembra quem é. Você mal encontra hoje uma lojinha com o nome Kodak lá, imprimindo uma ou outra foto, quando você não tem em casa uma impressora que seja capaz de fazer isso. De repente, meus irmãos, uma decisão da liderança, com base no desejo por lucro, quebrou a empresa. Quando nós temos uma liderança, meus irmãos, que de alguma maneira não presta atenção no fluir da história e não toma as decisões corretas, ela se acaba. Em 2012, a Kodak faliu. A Igreja de Cristo, meus irmãos, ela é formada por um povo que também tem uma liderança. E a liderança do povo de Deus, ela tem um papel muito importante no sucesso ou no fracasso de uma igreja local.
De alguma forma, pela maneira como a liderança se comporta, nós podemos dizer se aquela igreja tem ou não tem capacidade de crescer e de se fortalecer, ou se ela vai afundar. A liderança numa igreja, ela é imprescindível. A ponto, meus irmãos, que nós precisamos saber do Senhor o que o Senhor deseja para a sua liderança, justamente para que a igreja do Senhor tenha sucesso. Nesse sentido, meus irmãos, o Senhor escolhe para si uma liderança muito específica, presbíteros e diáconos dentro de uma igreja. Cada um desses homens, meus irmãos, estão escolhidos pelo Senhor para direcionar a igreja do Senhor. Mas como igreja presbiteriana, nós, pelo voto, escolhemos esses presbíteros e esses diáconos. De tal maneira que nós precisamos ter muita sabedoria na forma como nós vamos escolher a liderança. E é essa preocupação que Paulo tem quando escreve aqui a Timóteo. Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, visando instruí-lo na organização da igreja. No capítulo 1 nos foi dito que Paulo deixou Timóteo em Éfeso. E a ideia era de que Timóteo em Éfeso organizasse a igreja e estabelecesse parâmetros para o comportamento da igreja. Por isso, algumas preocupações. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo mostra preocupações com relação a líderes falaciosos, a falsos mestres que estavam se filtrando dentro da igreja. Paulo já tinha manifestado essa preocupação aos presbíteros da igreja de Éfeso. Mas em especial, Paulo está muito preocupado com isso, porque uma falsa liderança dentro da igreja pode destruir uma igreja como um todo. O capítulo 2, Paulo focou especificamente no culto e no trabalho ao Senhor. Para isso, ele trouxe uma série de recomendações, desde a forma como ele queria como os homens se portassem, mas em especial, a partir do versículo de número 9, como as mulheres se comportassem na igreja também, no que diz respeito ao culto. Uma vez orientando o culto no que diz respeito a comportamento no culto, capítulo 3, ele vai orientar a liderança da igreja como um todo. Primeiramente, falando para a própria liderança, versículos de 1 a 13, depois falando sobre como ele espera que essa igreja se comporte a partir do versículo 14 em diante. Nesse sentido, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar justamente qualificações para essa liderança, mas nós já conhecemos esse texto de trás para frente, de frente para trás. Pelo menos a cada 2 anos nós examinamos esse texto, então nós não nos preocupamos muito com isso, hoje de dar muitos detalhes. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, como o Senhor tem chamado o seu povo e como Ele escolhe a sua liderança. Para que quando a igreja do Senhor for escolher a sua liderança, escolha uma liderança que glorifique o nome de Cristo e não que o envergonhe. E é nesse sentido que eu gostaria de convidar os irmãos a pensarmos hoje nesse grupo de homens que são chamados para servir. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite. Chamados a servir. O que se espera daqueles que foram chamados pelo Senhor para liderar a igreja de Cristo? O texto nos dá 2 qualificações, uma para cada um dos ofícios. Em primeiro lugar, versículos de 1 a 7, ele espera que aqueles que cultivem um caráter irrepreensível. Versículo de número 1 em diante. É interessante ver como Paulo começa esse assunto no versículo 1. Ele começa dizendo, fiel esta é a palavra. Como que dizendo, é confiável o que eu vou ensinar a vocês. É digno de confiança aquilo que eu vou falar para vocês. E olha só como ele começa no versículo 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Vejam, meus irmãos, que ele começa a partir de um pressuposto que é possível e que é bom que algumas pessoas, que alguns homens da igreja, aspirem ao episcopado. Primeiramente, a gente precisa entender o que é episcopado, já que a concepção moderna sobre isso traz a ideia de um cargo. Mas, na verdade, meus irmãos, a expressão episcopado não diz respeito a um cargo, mas diz respeito a uma função a ser desempenhada. Nas Escrituras, 3 termos são sempre tomados como sinônimos: pastores, presbíteros e episcopos, ou bispos. O apóstolo Pedro, inclusive, vai tomar esse nome também como bispos, como sendo uma expressão dessa própria liderança. Então não faz diferença se a Bíblia chama de presbítero, pastor ou bispo. A única distinção é a ênfase que ele quer dar para cada uma dessas funções. Presbíteros são os anciãos, aqueles que possuem mais maturidade, e por isso o destaque era da qualidade e da maturidade que eles possuíam. Quando falava de pastores, são aqueles que cuidam do povo de Deus pessoalmente.
Mas quando fala de episcopos ou de bispos, ele fala como se fosse de uma gerência. Ele é um supervisor, aquele que enxerga a igreja como um todo para administrá-la. Ele diz então que quem deseja isso... Eita, Maurinho, tá fogo, hein? Ele agora ficou nervoso, olhou para a avó. Ele se acalmou, então deixa quieto. Nesse sentido, o episcopo, ele é aquele que vai gerenciar a igreja de Cristo. Mas é interessante que Paulo diz que esse episcopo, nós deveríamos almejar essa função. Mas quando nós pensamos em almejar, a gente pensa logo em exercer um cargo político, notaram? A pessoa quer ser liderança da igreja, a pessoa quer mandar na igreja, então ela quer ser presbítero da igreja. Quando na verdade o apóstolo Paulo usa uma palavra bem interessante, ele diz que ele almeja uma excelente obra. Paulo não está pensando num cargo de liderança. Paulo não está falando nas honras de um cargo de liderança. Paulo está falando no trabalho de serviço para a igreja. Precisamos compreender que quando ele fala em presbíteros, ele não está falando em pessoas que têm poder na igreja. Ele está falando de pessoas que estão ao trabalho da igreja, servindo a igreja, que está a serviço da igreja. Por isso, a função aqui é de obra a ser desempenhada e não de cargo a ser ocupado. Ele não está dizendo que essas pessoas deveriam almejar o poder do presbiterato. Ele está dizendo que essas pessoas deveriam almejar servir a igreja como presbíteros. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, é preciso então qualificações para que esse presbítero possa exercer. E é interessante que ele vai gastar aqui alguns versículos, pelo menos dos versículos de 2 a 7, para falar sobre quais são as qualificações do presbítero. E nós esperamos qualificações técnicas para assumir um cargo. Nós esperamos que ele dê qualificações técnicas de pessoa que seja competente para assumir o cargo. Mas é incrível que Paulo não está nem um pouco preocupado em competências técnicas. Ele não está pensando, meus irmãos, em se assumir um cargo oficial ou político da igreja, mas ele está pensando que a igreja deveria se preocupar com o caráter daquele que será escolhido presbítero. Por isso mesmo, meus irmãos, todas as qualificações do presbítero indicam a sua própria personalidade, o trato com o seu próximo, o trato com a família e, por último, uma única qualificação que o colocava como habilitado para o trabalho. Por isso, Paulo vai nos trazer uma sequência, meus irmãos, de uma série de atributos que eles deveriam ter, a partir do versículo número 2. Note que ele começa o versículo 2 dizendo, é necessário. Isso significa dizer que não é possível se escolher um presbítero que não se encaixe dentro dessas qualificações. Que para que ele possa ser um presbítero da igreja, ele precisa ter essas qualidades aqui, e que a igreja não pode abrir mão disso. O que é que ele tem que ser? Em primeiro lugar, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Não é alguém perfeito, sem pecado. Irrepreensível é alguém cuja vida não é digna de repreensão. É alguém que, na verdade, meus irmãos, ao assumir a função, não apresente nenhum defeito óbvio de caráter, de personalidade ou de conduta, que seja usado pelo inimigo para descredenciá-lo do próprio presbiterato. É alguém cuja vida é uma vida íntegra, que vive tanto em casa, como no trabalho, como na igreja, de forma íntegra, que não tem uma vida dupla, por exemplo. É alguém que seja, então, irrepreensível. Mas, além disso, ele já começa agora, depois de tratar um ponto que diz respeito ao caráter, já começa a falar da família. Olha só em seguida, esposo de uma só mulher. Quando ele coloca esposo de uma só mulher, nós precisamos lembrar que o contexto era um contexto de poligamia. E muita gente, quando se convertia, não podia simplesmente abandonar a mulher e deixar para lá. Ele tinha 2 esposas. Então ele podia permanecer na igreja, mas Paulo estabelece um padrão, dizendo que esses homens têm que ser um modelo de família para a igreja. Note que quando eles são modelo de família, eles não podem ter um modelo de família desestruturada, de tal maneira que eles só podem ter uma esposa. Isso aqui pode dizer respeito também, não só ao fato dele ser fiel à sua esposa e não ter amantes, mas também não ter um segundo casamento, ou talvez também inclua não ser alguém que foi divorciado por motivo injusto e está recasado. Porque a gente tem uma nova maneira de poligamia no nosso meio hoje, que é casar com várias mulheres, somente uma de cada vez. Mas a ideia de Paulo é que a família dele seja estruturada, está vendo? Marido de uma só mulher.
Daí ele retorna, ele tem que ser, além disso, o texto diz que ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser alguém que sabe colocar os pés no chão e enxergar as coisas com muita clareza. É justamente o oposto de alguém embriagado, que não consegue conceber as coisas que estão ao seu redor, mas alguém que é centrado, alguém que é temperante. Não só isso, ele tem que ser, além de temperante e sóbrio, modesto. Ele não pode querer se gabar das coisas, pelo contrário, ele tem que ser decoroso, ele tem que ser despido de vaidade, ele não pode ser alguém que quer aparecer, ele tem que ser avesso à soberba. Ele também tem que ser hospitaleiro. E hospitaleiro porque naquela época até havia algumas pensões, mas as pensões eram podres, além de serem caras. E de forma que os presbíteros deveriam estar com as suas casas à disposição para receber missionários que viessem de outras regiões. Então ele tinha que estar disposto a servir a igreja, está vendo? A servir a igreja, inclusive abrindo a sua casa para servir a igreja de Cristo. Mas não só hospitaleiro. Agora vem a única qualificação étnica possível. Aliás, técnica possível. Ele diz que ele tem que ser apto para ensinar. Ele deveria ser capaz de transmitir o ensino das Escrituras com clareza. Ele deveria ser capaz de ter um compromisso com a Escritura para ensiná-la de forma correta. No versículo 3 ele retoma as qualificações de caráter. Não dado ao vinho. Note que ele não fala que não bebe. É interessante isso, porque no capítulo 5, ele vai dizer a Timóteo que por causa do problema de saúde, Timóteo devia tomar vinho. Mas a questão aqui é de alguém que não seja controlado pela bebida. E o motivo é óbvio. Um homem bêbado iria desqualificar a função que ele exerce. Como é que havia um pastor ou um presbítero bêbado dentro da igreja e depois ter que exortar uma outra pessoa? Já imaginou exortando bêbado? Eu fico imaginando, não sei por que eu fico imaginando essas bobagens. Exortando alguém bêbado, ele diz, não, essa pessoa não pode ser dada ao vinho, para que ela não seja encontrada embriagada quando ela for necessária, ela não pode ser alguém embriagada. Mas além de não dado ao vinho, ele não pode ser violento, ele não pode ser alguém que é briguento, ele não pode ser alguém que gosta de confusão. A palavra literalmente é um golpeador, uma pessoa que gosta de agredir os outros com palavras ou com atitudes. Ele não pode ser alguém que fica machucando os outros. Além de não ser violento, ele também deveria ser cordato, que é exatamente o oposto de ser violento, alguém que se dá bem com as pessoas, alguém que promove a paz, alguém que ao invés de criar contendas, cria amizades. Ele deveria também não ser avarento, ele não violento, cordato, inimigo de contendas e não avarento. Não avarento a gente já sabe, ele vai lidar com dinheiro, e consequentemente ele não deveria amar o dinheiro. A Bíblia vai colocar a avareza como idolatria, então ele não pode amar o dinheiro, afinal de contas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles não deveriam pastorear por isso. O apóstolo Pedro, lá no seu capítulo 5 da sua primeira carta, diz exatamente isso, que aqueles que pastoreassem o rebanho do Senhor, não deveriam pastorear o rebanho do Senhor com sórdida ganância, com desejo de ganhar dinheiro. Justamente porque as condições para roubar são fáceis. Lembrem-se que Judas tinha esse problema. Por ser avarento, ele cuidava da bolsa dos discípulos e roubava. Por isso que ele ficou tão preocupado quando uma mulher derramou um perfume caro sobre Jesus. E ele disse, quem dera, era um socialista mesmo, não era? Queria vender para dar para os pobres. Aí o texto diz, é porque ele queria passar a mão. Não, ele queria roubar, na verdade. Além disso, meus irmãos, o texto continua dizendo no versículo 4, retornando para a família, dizendo que ele tem que governar bem a própria casa. Além de ser marido de uma só mulher, no versículo número 2, ele deve governar bem a própria casa no que diz respeito à criação de filhos. E olha as expressões que Paulo usa, criando os filhos sobre disciplina. Note que ele deve ter autoridade dentro de casa. Alguém que não manda na própria casa não é capaz de mandar na igreja de Cristo. E é essa a governança que Paulo procura no versículo 5. Pois se alguém não governa, não sabe governar a própria casa, se a casa do camarada é uma bagunça, a mulher é quem manda nele, e os filhos fazem a zoeira e viram tudo pelo avesso, ele diz, não serve, porque como é que essa pessoa que não consegue nem cuidar da casa, vai cuidar da igreja de Deus? Ele diz, a forma como ele vive em casa faz toda a diferença.
Paulo continua no versículo número 6, dizendo que ele não pode ser neófito. A palavra literalmente é que tem raiz curta, recém-nascido na verdade. Não pode ser alguém que acabou de ser convertido, cuja fé ainda não está bem consolidada. E o motivo é simples, Paulo diz, é porque alçando o poder muito rápido, ele pode se ensoberbecer, e esse é o pecado do diabo, versículo número 6. Se ele se ensoberbecer, ele vai cair no mesmo pecado de Satanás, e consequentemente, ele vai destruir a igreja de Cristo, versículo número 7. Pelo contrário, ele precisa então ter bom testemunho dos de fora. Para isso ele precisa ser experimentado maturidade. Ele precisa de maturidade. Não pode ser soberbo, justamente porque o testemunho de fora, que é a última qualificação, o mundo tem que reconhecer esse homem como um homem de Deus, ele tem que ter isso a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Notou que é o mesmo conceito de neófito e de ser bem reconhecido lá fora, ele diz, é para que ele não se ensoberbeça e consequentemente manche o nome do Senhor. O grande ponto, meus irmãos, quando nós olhamos tudo isso aqui, é o fato de que precisa-se de um exame profundo com respeito aos presbíteros da igreja. E quando eu falo presbíteros da igreja, eu incluo o pastor no pacote também. E a grande questão que Paulo levanta aqui é que mais importante do que qualificação para ensinar, que é o único ponto que ele levanta, note que família e caráter é o grande ponto que ele apresenta. São homens que são irrepreensíveis em sua vida. É a maneira como eles se comportam que é importante aqui. O apóstolo Paulo nos lembra, meus irmãos, que se nós quisermos uma igreja cuja liderança esteja nas mãos do Senhor, nós precisamos de homens que estejam aptos para o ministério do presbiterato. E que esse ministério requer homens cujo caráter seja irrepreensível. Mais importante da simpatia que ele possua, de como ele é uma pessoa boa, ou principalmente de quanto dinheiro ele tem, é como ele é diante de Deus. Nós não podemos escolher presbíteros ou ter presbíteros em nossa igreja por causa da sua influência política, por causa das suas habilidades de comunicação, por causa das suas capacidades intelectuais. Não é esse o ponto. Nota, ele diz, são pessoas que se parecem com o líder supremo da igreja, se parecem com Cristo. Se você observar, cada uma dessas qualificações se encaixam perfeitamente com Cristo e com a sua liderança. Porque da mesma forma que um presbítero, Jesus só tem uma esposa que é a sua igreja. Ele governa a sua casa com disciplina e disciplina os seus filhos. Ele também tem caráter irretocável. Ele também tem na sua vida comportamento adequado, colocando as coisas no devido lugar. Ele é um pacificador. De todas as maneiras ele tem firmeza em sua doutrina. Todos esses aspectos estão atrelados ao fato de que o caráter de Cristo tem que ser o caráter do presbítero. Ele tem que apontar para a liderança de Cristo para a igreja. Os presbíteros, então, meus irmãos, são escolhidos pelo Senhor justamente nessa representatividade de ter uma personalidade libada, de ter um caráter irretocável, porque eles representam a liderança de Cristo dentro da igreja. Quando nós pensamos, meus irmãos, então, nessa liderança, a igreja do Senhor precisa ficar atenta à escolha dos seus líderes, tanto pastores como presbíteros, porque em muitos aspectos nós buscamos pastores e presbíteros a partir da fama que eles possuem, a partir da boa lábia que eles têm, a partir das habilidades intelectuais que ele possui, ele é muito inteligente, ou a partir das suas habilidades de oratória que ele possui, ele prega muito bem. Mas o grande ponto que é ser examinado aqui não é ser examinado a partir das suas habilidades intelectuais, mas como é a vida dele. Quando a igreja quer escolher um pastor, não escolha o pastor só porque ele pregou bom sermão. Deixa eu dizer um negócio para você. Esse pastor que vai pregar para ser examinado na igreja, ele pega o melhor sermão da vida dele para pregar. O melhor sermão que ele já fez, é o que ele vai pregar na igreja. Porque a igreja fica escolhendo pelo sermão que ele pregou. Mas não é essa a pergunta que o apóstolo Paulo levanta. O que Paulo levanta é, como é que ele é no dia a dia? Como é que ele trata os irmãos? Ele é briguento, gosta de confusão, vive na internet arranjando treta. Ele trata bem os irmãos, ele é acolhedor. Ele gosta de contenda, de confusão. Ele ama o dinheiro, ele é ganancioso, é isso que ele é? Ou não? Ou ele abre mão e ele está a serviço do Senhor?
Da mesma forma, presbíteros. Não é pelo poder financeiro que o presbítero tem. Igrejas não podem escolher presbítero porque é a pessoa, geralmente são empresários que ganham bem. Se você coloca um presbítero para gerir a igreja e ele traz para dentro do conselho uma visão empresarial, ele acha que igreja é empresa. Igreja não é empresa, é o corpo de Cristo. Não é gerido da mesma maneira, não funciona da mesma maneira. Por isso nós não podemos ter empresários como presbíteros, mas crentes de verdade como presbíteros. Mais do que qualquer outro tipo de qualificação, caráter irretocável é o que se espera de um presbítero. Paulo diz, escolham com cuidado. Homens que tenham uma vida irrepreensível, homens que tenham caráter mais do que carisma, homens que priorizem a integridade acima dos talentos, homens que sejam exemplos a serem imitados pela igreja, porque são homens que imitam o próprio Cristo no que diz respeito à liderança. Chamados a servir, meus irmãos, o que se espera daqueles que foram chamados pelo Senhor para liderar a igreja de Cristo? Primeira qualificação, nós vimos, é a qualificação de uma vida íntegra, de uma vida irrepreensível. Mas em segundo lugar, é que sirvam demonstrando maturidade espiritual, versículos de 8 em diante. A partir do versículo 8, ele vai falar do segundo grupo de liderança da igreja, ele vai falar dos diáconos. E é interessante que olha como ele começa os diáconos. Ele não está colocando, esses aqui têm uma qualificação diferente. Ele começa com uma palavrinha específica no versículo 8. Semelhantemente. Ele está dizendo, a liderança do diaconato não é diferente da liderança dos presbíteros. A única diferença é que os dois, sendo diáconos, eles estão como servos. É isso que a palavra diácono significa. A palavra diácono significa aquele que serve, ou um escravo doméstico. Esse diácono, então, meus irmãos, nos mostra que o caráter do serviço é o que é importante na igreja de Cristo. De tal maneira que os presbíteros também são diáconos, só em funções diferentes. Enquanto os presbíteros são diáconos da palavra, os diáconos são diáconos das mesas. Enquanto um cuida da vida espiritual da igreja, o outro cuida da vida física e material da igreja, mas ambos são servos. E quando nós pensamos em diaconato, Paulo arrasta um pouco dos conceitos que estão lá em Atos capítulo 6, para nos lembrar que não é uma qualificação técnica, da mesma forma como a qualificação para o presbítero também não é técnica. Ele não fica dizendo quem são as pessoas que devem trabalhar com isso, que sejam pessoas boas em matemática, porque vai precisar fazer muita conta, que sejam bons administradores para poder administrar. Não, os pontos que foram levantados em Atos 6 foi, sejam homens irrepreensíveis e cheios do Espírito Santo, homens de Deus. Por isso, Paulo começa o versículo 8 dizendo, da mesma forma como as qualificações dos presbíteros dizem respeito ao seu caráter, sua vida com Deus e a sua família, os diáconos não são diferentes. Por isso, o que é que Paulo vai fazer? Basicamente, repetir as qualificações. Olha como é que ele começa. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que eles sejam, em primeiro lugar, respeitáveis. As pessoas precisam ter respeito, e esse respeito vem justamente de um caráter impoluto, de uma vida irrepreensível, que foi a primeira qualificação que ele colocou para o presbítero lá em cima, que tem uma vida irrepreensível, que tenham respeito. Não só isso, é necessário que eles sejam respeitáveis de uma só palavra. Ao colocar que eles são de uma só palavra, é que eles são verdadeiramente íntegros, eles só têm uma palavra, em outras palavras, eles são confiáveis, que quando eles dizem uma coisa, eles cumprem aquilo que eles dizem, que eles estabelecem uma voz e não mudam essa voz no meio do caminho, de forma que se ele promete algo, ele faz aquilo que ele prometeu. A palavra do diácono deve ter peso, não é alguém que diz um negócio, depois fica voltando atrás o tempo todo. Além de homens de uma só palavra, de novo o texto traz que eles não podem ser inclinados a muito vinho. Notaram que esse ponto aqui é importante, porque tanto para presbítero, como para pastor, como para diácono, ele diz, vinho não, porque isso desqualifica, isso envergonha os homens, isso tira a moral de qualquer homem. O vinho envergonha, o vinho entristece, o vinho traz desprezo das pessoas. Ele diz, então ser dado ao vinho desqualifica o diácono, então ele também não pode ser dado a
a bebida, não inclinado a muito vinho. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte, que ao invés de nós nos embriagarmos com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos de homens não embriagados com vinho. É estranho hoje, quando nós temos uma ênfase tão grande entre reformados, de Deus liberou para beber, então eu vou beber até não acabar mais. A Bíblia diz exatamente o oposto. Não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. E se é liderança da igreja, é o primeiro a dar o exemplo. Pare de beber. Pare de beber. A bebida não é um qualificativo adequado para um líder da igreja de Cristo. Ele tem que aprender. Porque começa a beber, daqui a pouco está falando besteira numa mesa. Aí ele diz, não dado ao vinho. Mas eles vão trabalhar com dinheiro. Por isso, versículo 8, ele diz que eles não podem ser cobiçosos de sórdida ganância. E note, queridos, que o mesmo ponto que foi colocado pelo presbítero é dito aqui, que eles não podem ter desejo. Mas aqui é um pouco mais pesado. Lá em cima, eles não podem ser cobiçosos, mas aqui de sórdida ganância, porque eles terão a possibilidade do roubo. Eles vão lidar com ofertas. E ao lidar com ofertas, eles lidam com dinheiro. E por isso mesmo, eles teriam a oportunidade de roubar. E Paulo diz, eles não podem ser gananciosos. Eles não podem ter esse desejo por dinheiro, justamente porque o amor ao dinheiro é incompatível com o amor por Deus. Eles têm que amar muito mais as pessoas do que o dinheiro. Por isso mesmo, eles não podem ser cobiçosos de sórdida ganância. Além disso, o texto continua no versículo número 9, dizendo que eles devem conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Em outras palavras, eles têm que ter uma teologia sadia e uma vida sadia. Eles têm que viver a fé de forma correta, de forma adequada. Eles têm que ser íntegros na sua vida cristã. Mas Paulo continua. Paulo diz que no final das contas, eles também têm que ser, versículo 10, experimentados. Isso aqui é uma coisa, meus irmãos, que eu acho fantástico. Eles têm que fazer um teste para ver se é diácono mesmo. Tem que fazer uma prova, tem que se experimentar esses homens. Eles dizem o motivo é simples, porque pode ser que a única coisa que ele queira sejam vantagens. Porque ser diáconos traz vantagens. Traz vantagem no sentido que todas as pessoas dependem dele, e se a pessoa depende deles, eles conseguem poder para influenciar as pessoas, notou? Ele diz, nesse sentido, eles têm que ser experimentados. Justamente para serem testados se eles estão aptos para exercer o ministério do diaconato. Porque eles precisam ser testados e experimentados. Se mostrarem, olha a expressão de novo, irrepreensíveis, se eles passarem por essa prova, o que acontece? Que exerçam o diaconato. É interessante a ideia dele de colocar pessoas que querem ser diáconos para trabalhar junto com os diáconos para saber se eles servem para ser diáconos. Mas a partir do versículo seguinte, meus irmãos, no versículo 11, tem uma confusão aqui enorme. Porque Paulo começa agora, da mesma sorte as mulheres. E aí temos uma pergunta complicada aqui, porque é, quem são essas mulheres que ele está falando aqui? Pelo menos 3 opções. São diaconisas? Paulo está dizendo então que, do mesmo jeito que as qualificações do diácono do versículo 8, as mulheres também que são diaconisas devem exercer esse papel aqui. Então alguns acham que é diaconisa. Eu vou logo dizendo, não é. Não é porque o apóstolo Paulo colocou com todas as letras do versículo 11 diante, dizendo que não admitia que as mulheres ensinassem na igreja, mas que aprendessem em silêncio, porque ele não admitia que as mulheres assumissem a autoridade do homem, versículo 12. Elas não podem assumir autoridade, exercer autoridade, e diaconato é uma autoridade. Então como é que Paulo vai dizer uma coisa numa hora e depois diz? Então, em outras palavras, Paulo não está se contradizendo, logo Paulo não está falando de diaconisa, porque diaconisa estaria exercendo autoridade, e Paulo já disse que não admitia, que não permitia que mulher exercesse a autoridade de homem. Então pronto, esse assunto já fechou. Mas pode ser que ele esteja falando de colaboradoras delas. Então ele está dizendo de repente que tem mulheres que podem ser colaboradoras da junta diaconal. E é interessante porque a nossa Constituição como igreja também permite isso. Pensa-se na ideia de mulheres ajudando a junta diaconal no trabalho. Mas se você prestar atenção, olha o versículo 12. No versículo 10 ele fala das mulheres, e no versículo 12 ele volta a falar da mulher do diácono, que ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, a meu ver, o que Paulo está fazendo aqui é falando exatamente da esposa do
diácono. E a esposa do diácono tem qualificações parecidas com a dele. Da mesma sorte, quanto às mulheres, esposas dele, é necessário que elas sejam respeitáveis. Não é a mesma coisa que ele disse do diácono lá em cima, lá no versículo número 8, que ela tem que ser respeitável? A esposa dele também tem que ser respeitável. Ela não pode ser banda voou, tá vendo? Não é só, deixa só o diácono, o importante é eles. Não, a família faz diferença, tá vendo? A esposa tem que ser respeitável. Além de ser respeitado, ela não pode ser maldizente, aquela que fica praguejando e falando mal de todo mundo. Está vendo? Ela tem que ter um comportamento adequado, porque ela não pode ficar espalhando, ela não pode ficar falando mal das pessoas, ela não pode ser maldizente, ela também tem que ser temperante, não pode ser aquelas estrambelhadas, que sai espalhando tudo e fazendo bagunça. Ele disse, não, ela tem que ser temperada, ela tem que ser cuidadosa com as coisas. E por último, fiel em tudo, confiável. Veja que as qualificações delas estão expressas justamente nas qualificações dos diáconos, homens de Deus. Por isso que ele termina no versículo número 12, dizendo, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, que são as mesmas qualificações lá de cima, que tem uma família centrada e organizada. Paulo está trazendo, meus irmãos, o conceito de maturidade para a liderança. Ele está dizendo que esses homens não são homens de segunda categoria, está vendo? Que eles não são um ofício de segunda categoria, mas que eles são tão importantes a ponto de terem as mesmas qualificações dos presbíteros e que nós temos uma preocupação muito grande com quem vamos escolher, a ponto que, em primeiro lugar, os diáconos são experimentados, os presbíteros nem se diz sobre isso, porque já se pressupõe que eles são, mas os diáconos têm que ser testados. Mas não só isso, é o único que tem promessa, para presbítero não tem não. Estou logo avisando. Mas no versículo 13 tem uma promessa para diácono. Olha que bonito. Para você pensar assim, diácono é um quase presbítero. Se der certo, ele vira presbítero mais tarde. Não, são funções distintas. Olha como é que termina o versículo 3. Pois os que desempenharem bem o diaconato, o que é que acontece? Alcançam para si mesmo, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Quando eu vejo Paulo falando sobre isso, eu me lembro imediatamente, lá de Atos, meus irmãos, justamente quando assim que os diáconos são escolhidos e ordenados na igreja, já aparece um diácono chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando, e pregando com tanta ousadia, que até hoje nós falamos de um diácono da igreja, morto porque pregava, e alcançou justamente preeminência e intrepidez na fé, coragem para fazer o trabalho e exercer a vontade do Senhor no meio da igreja. Ele diz, esses homens serão destacados não para virar presbítero, porque diácono é um passo para virar presbítero, serão destacados em sua diaconia, em seu serviço ao Senhor dentro da igreja. Esses homens, meus irmãos, devem demonstrar atitudes corretas de cuidado, de amparo da igreja. E como é que Cristo se comporta se não for assim? Se eles também não são o braço da cura e do cuidado do Senhor, se eles também não são o braço do amparo, do necessitado que o Senhor Jesus fez, o ministério de Jesus se dividiu justamente nesses dois grupos, o ministério da palavra e o ministério da cura. Foi isso que Jesus fazia o tempo inteiro, cuidando dos que sofrem e pregando o evangelho. Ele coloca a liderança para expressar o caráter de Cristo, presbíteros sendo aqueles que lideram a igreja apresentando a palavra, mas diáconos são aqueles que lideram a igreja apresentando a assistência social como base para a vida da igreja. Ambos, meus irmãos, são discretos, ambos não buscam para si glória, ambos não buscam para si preeminência, mas encontram a preeminência no momento que espelham o caráter de Jesus Cristo, irrepreensíveis na vida e maduros na fé e na maneira como eles se comportam. Quando nós olhamos para um texto como esse, que mostra as qualificações dos presbíteros, nós temos alguns desafios como igreja do Senhor hoje. E eu creio que os primeiros desafios são no que diz respeito a nós, que somos parte da liderança. E hoje a gente tem mais 2 pastores extras aqui. Então vai para nós, presbíteros e diáconos aqui presentes. Não importa se é presbítero ou diácono em disponibilidade. Mas o Senhor nos lembra, meus irmãos, de que mais importante que o Senhor requer de nós é uma vida cristã autêntica e fiel ao Senhor.
Que sua maior preocupação, além de qualificações e coisas desse tipo, a sua maior preocupação é com sua vida espiritual, com o seu testemunho e com a sua família. Que você tem que ter muito cuidado com a sua vida financeira, para que não seja ela motivo de escândalo para os outros. Que você tem que demonstrar a integridade, que você precisa andar de acordo com a vontade do Senhor, de tal maneira que as pessoas olhem para você e vejam em você o exemplo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ele está dizendo, como liderança, a igreja de Cristo é a visão, a igreja de Cristo tem a visão de Cristo quando olha para a sua liderança. Então eu e você, que somos presbíteros e diáconos, nós precisamos ser modelo do rebanho de Cristo, em integridade de vida. Não são em qualificações extras, mas o Senhor nos exorta hoje a ficarmos atentos para qualificações de vida espiritual. Então, meus irmãos presbíteros e diáconos aqui presentes, o Senhor nos convida a uma vida irrepreensível na presença do Senhor. Uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Uma vida de santidade plena. Uma vida que espelhe o caráter de Cristo dentro da igreja como liderança. Não homens que buscam poder. Não homens que buscam honra. Não homens que buscam reconhecimento. Nós não precisamos de reconhecimento de ninguém. Nós servimos a Cristo. Por isso, busquem somente a Ele para prestar os seus relatórios e esclarecimentos. Entreguem sua vida ao Senhor e deixe que o Senhor exorte a você e corrija a sua vida, para que você seja modelo do rebanho de Cristo. Mais do que buscar cargo ou honra, nós buscamos trabalho. Porque presbíteros e diáconos na igreja são aqueles que servem a todos e não são servidos por ninguém. Vocês não estão aqui para receber as coisas nas mãos. Presbíteros e diáconos, vocês são aqueles que levam a mesa do Senhor. Vocês são aqueles que levam a comida do Senhor e não espera que ninguém sirva vocês. Vocês são os servos, que são como garçons que entregam a palavra e que entregam o alimento ao povo de Deus. Não é para buscar a honra própria, mas é para buscar a vida íntegra, irrepreensível diante do Senhor. Essa palavra agora vai também para aqueles homens que desejam episcopado, que desejam o presbiterato e que desejam também o diaconato. O apóstolo Paulo diz que não é pecado desejar ser isso. Mas se você tem no seu coração o desejo de querer ser liderança da igreja de Cristo, se você quer ser um presbítero ou um diácono no futuro, o texto nos mostra a importância de você ter, em primeiro lugar, uma vida cristã sadia. Por isso, preste atenção com quem você se casa, preste atenção na forma como você gerencia a sua casa, preste atenção na forma como você gerencia suas finanças, preste atenção na forma como você se comporta e trata os irmãos, porque isso é importantíssimo, seu comportamento no meio da igreja. Avalie se você tem essas qualificações, porque se você não possui essas qualificações e está com dificuldades em qualquer uma delas, simplesmente esqueça a liderança da igreja, porque o Senhor não escolheu você para esse trabalho. Aprenda a ser crítico e buscar no caráter, na personalidade, na vida espiritual autêntica, as qualificações para o ministério. Se você quer ser presbítero ou diácono, comece se consagrando ao Senhor com muito mais força, com muita mais disposição. Segundo lugar, se você pretende ser presbítero ou diácono, entenda que você será avaliado, entenda que você vai ser testado, entenda que você vai ser provado, e não se sinta humilhado por conta disso, porque a Escritura diz que você precisa ser testado e você precisa ser aprovado pela igreja. Então se submeta à igreja. E se por acaso o conselho diz que você não serve, encontre na sua vida o que te desqualificou e se conserte. Mas não fique com raiva quando a igreja do Senhor disser que você não está pronto para isso. A avaliação serve para que você tenha no final bom testemunho e receba então a honra da igreja de ser chamado como um servo dela e não o contrário. Para a igreja, meus irmãos, eu creio que nós temos umas orientações também. Em primeiro lugar, ore pela sua liderança. Porque se Satanás quiser derrubar, meus irmãos, a igreja, ele é muito mais eficiente por meio da liderança do que pelo meio dos restantes da igreja. Se eu quiser derrubar um avião, eu não preciso matar todas as pessoas do avião, eu só preciso matar o piloto e o copiloto. Porque se a liderança cai,
tudo cai junto. E Satanás sabe muito bem disso. E toda vez que o Senhor levanta uma liderança na igreja, o Satanás se levanta contra essa liderança. Então ore pelo seu presbítero, ore pelo seu pastor, ore pelo seu diácono. Entenda que eles precisam o tempo inteiro estar debaixo das orações, porque eles precisam resistir às tentações, porque um diácono, um pastor, um presbítero caindo, a igreja inteira sofre. Então ore. Ore para que o Senhor tenha misericórdia da sua liderança e que nos dê liderança íntegra. Além disso, apoie a sua liderança. É triste ver quando igrejas se sentem no direito de se levantar contra a própria liderança sem nenhuma autoridade bíblica. A igreja se levanta contra a liderança quando a liderança rompe com os preceitos do Senhor. Mas não, quando eles tomam decisões, a igreja acha que pode avaliar. Nós somos uma igreja representativa e como presbíteros, eles tomam decisão debaixo de oração. E quem é você para achar que pode tomar uma decisão contrária à decisão de um conselho que o Senhor mesmo estabeleceu? Por isso aprenda a ser submisso. Aprenda a se submeter às ordens do Senhor. Aprenda a se submeter à liderança de um diácono. Se o seu filho está dando trabalho, o diácono chamou a tua atenção, baixa a cabeça. Porque seu alecrim dourado não presta. E ele precisa ser corrigido. E a Bíblia diz que se o seu filho é mal disciplinado, é você que passa vergonha. Então receba a vergonha. Ah, mas o diácono reclamou com o meu filho. Deveria ter puxado a orelha. Antigamente ele faria isso. Antigamente, diácono não mandava menino entrar, arrastava e entregava para o pai, pela orelha. Eita, que coisa horrível. Se você não quer passar vergonha, é só você disciplinar bem o seu filho. Submeta-se à liderança, submeta à orientação. Fica entrando e saindo da igreja o tempo inteiro. Para que isso? Ah, pastor, porque eu estou com sede. No cinema passa 2h30, nem pisca. Mas na igreja tem que ficar andando para lá e para cá. E se o diácono reclama, não vou mais para a igreja não, porque o diácono reclamou comigo. Mas no trabalho leva puxão de orelha do patrão o tempo inteiro, mas continua indo, porque quer ganhar dinheiro. Respeita a sua liderança. Submeta-se à autoridade que o Senhor deu para ele. Uma terceira recomendação para a igreja: fiquem atentos às recomendações do Senhor para presbíteros e diáconos. Não escolham presbíteros, diáconos e pastores que não estejam qualificados com vida íntegra diante do Senhor e com maturidade comprovada. Não coloquem homens maus para liderar a igreja de Cristo. Não escolham pastores corruptos, ímpios para os seus púlpitos. Não escolham presbíteros desqualificados com a vida torta, desmantelada para os seus conselhos. Não coloquem diáconos imaturos, infiéis para serem diáconos. O Senhor nos deu, meus irmãos, uma responsabilidade enorme como igreja. Cuidado com a liderança que a igreja escolhe. Porque a liderança que a igreja escolhe será o final de uma vida bem-sucedida ou de um fracasso para essa igreja. Procure os ideais bíblicos de vida cristã que se espera. Encontre homens na igreja que sejam modelos do rebanho do Senhor e os coloque, porque quando eles estiverem lá, ao invés de buscar poder, eles serão servos como Cristo foi, lavando os pés dos seus apóstolos, mesmo ele sendo a maior autoridade presente. Queridos, a Kodak faliu em 2012 por erro de liderança. Quando a liderança toma falhas, toda a empresa sofre. Quando o povo de Deus não presta atenção na sua liderança, ela falha também. O que nós precisamos, meus irmãos, não são de homens poderosos, ricos, influentes na liderança da igreja de Cristo. Nós precisamos de homens que mostrem o caráter de Cristo dentro da igreja. Porque quando eles fizerem isso, a igreja de Cristo será fortalecida. Porque a pedra fundamental da igreja é Cristo, não os presbíteros e diáconos. Mas eles apontam para o fundamento que é Cristo e seguem o seu modelo. Por isso que a igreja segue essa liderança. Que Deus nos dê, meus irmãos, presbíteros e diáconos que espelham exatamente o caráter e a maturidade do nosso Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.